Nessa aula, nós vamos abordar os conceitos de estados e eventos de componentes React. O contexto dessa aula vai ser o mesmo da aula anterior, em que nós estávamos implementando uma lista de to-do, e nós vamos dar continuidade a essa implementação. Estou apresentando inicialmente o código dessa nossa aplicação inicial, em que eu tinha o meu componente to-do list, que era inserido dentro do componente raiz da nossa aplicação, que é o componente app. Nesse cenário que nós implementamos na aula anterior, nós tínhamos a definição das nossas listas de to-do a partir de propriedades que eram passadas como parâmetro na nossa classe, na verdade, do nosso componente app para o nosso componente to-do list. O que nós vamos estar implementando nessa aula vai ser a seguinte alteração. O objetivo nosso vai ser fazer isso inicialmente dentro do nosso componente to-do list. Eu gostaria de inserir um input do tipo texto e um botão vou precisar fechar o nosso input aqui. Na interface, o que vocês vão observar imediatamente é que agora nós temos uma caixinha de texto e um botão adicionar. O que eu gostaria de alterar é que toda vez que eu preenchesse o texto aqui e clicasse no botão adicionar, nós atualizássemos a interface com o valor que eu inseri aqui. O que é importante observar nesse primeiro momento é que as propriedades que são passadas como parâmetro, elas são valores de leitura apenas para o nosso componente. De forma então que o uso de propriedades para construir a nossa lista de tarefas a serem feitas do nosso to-do list não é viável, visto que a ideia é que nós vamos alterar esse valor dentro do nosso componente. E sendo que as propriedades elas têm a característica de serem apenas de leitura, isso não vai funcionar no nosso cenário. Então nós precisamos alterar a lógica da nossa aplicação para que, ao invés de utilizar as propriedades para armazenar esses itens, nós vamos utilizar estados da nossa aplicação. Inicialmente, vamos definir essa nossa lista como estados. E para isso, nós precisamos inicializar os estados do nosso componente React. Que, a princípio, para fazer isso, eu tenho que estabelecer o construtor da minha classe. Esse construtor, normalmente, ele já recebe as propriedades por padrão. Como eu estou redefinindo o construtor do meu componente, eu preciso chamar o construtor da classe Py, passando as propriedades. E depois disso, eu preciso definir o estado inicial da nossa aplicação, desse nosso componente, que a princípio ele é definido pela propriedade, na verdade pelo atributo state da nossa classe, to-do list. E eu posso definir um estado aqui, por exemplo, um estado chamado itens, que eu inicialmente vou definir como uma caixa vazia. Para fazer a leitura dos nossos estados da nossa aplicação, a única coisa que eu precisaria alterar aqui seria, ao invés de utilizar os props, eu poderia utilizar o state da nossa aplicação para definir os itens. Fazendo isso, o que vocês vão observar imediatamente na interface é que o nosso URL ele esvaziou por completo, porque eu inicializei o estado da nossa aplicação como vazio. No entanto, se eu inicializar o estado da nossa aplicação com o valor de itens, só que eu poderia acrescentar outro, novos estados, por exemplo. O que vocês vão visualizar imediatamente é que na nossa aplicação agora ocorreu uma atualização da interface que ele já acrescentou o nosso elemento. Dada essa alteração, eu já não preciso mais passar as propriedades como parâmetro para a definição do nosso componente React. E eu posso, na verdade eu acredito que toda a implementação que eu for fazer a partir de agora vai ser realizada apenas no nosso componente to-do list. Dentro desse nosso componente, agora, eu vou acrescentar uma nova funcionalidade, que vai ser uma funcionalidade de adicionar novas tarefas, ainda sem definir o texto específico delas. Então, o que eu vou fazer para implementar essa funcionalidade vai ser o seguinte: eu tenho o meu método render, e eu tenho um botão que eu defini aqui dentro desse método render. Nesse botão, eu vou definir um handler de clique, que seria uma função que responde a clique. E essa função que responde a clique, basicamente, ela vai ser uma função definida dentro do meu próprio componente, que eu vou chamar de this.adicionar.
Quando eu faço e aí basicamente o meu intuito é, dentro da nossa classe, eu vou criar uma classe adicionar, e essa nossa classe adicionar, ela vai executar a lógica de alteração do estado do meu componente. A estrutura DOM e o uso de eventos dentro da estrutura DOM, normalmente ela tem um conceito, tá? Que quando nós fazemos uma passagem de método para um atributo, na verdade na definição de um handler de clique, como um evento clique, normalmente dentro da execução dessa função, a palavra-chave this, ela vai fazer uma referência ao objeto, na verdade ao elemento DOM da minha estrutura da minha página. Para alterar esse comportamento no React, nós precisamos fazer uma chamada explícita pelo método bindThis, que basicamente ele altera essa funcionalidade de forma que agora dentro do meu método adicionar, se eu utilizar o this, aqui dentro ele vai representar a nossa própria classe ToDoList ao invés de representar o meu elemento da estrutura DOM. Isso é um conceito bastante específico. Dado essa implementação, o que nós vamos fazer agora vai ser o seguinte: eu vou fazer uma chamada ao método setState. Toda alteração do estado dos componentes React, eles precisam ser realizados por meio de uma chamada setState, porque a chamada setState ela é responsável por identificar que ocorreu uma alteração do meu componente de interface e também para identificar que nesse componente de interface agora eu preciso re-renderizar a interface para o meu usuário para eu ter a atualização disponível para ele. E só para ilustrar o uso do setState, o setState ele pode receber um objeto que eu vou atualizar o meu objeto state e eu posso definir os itens, por exemplo. Agora eu vou, por exemplo, definir novo 1, novo 2 e novo 3, só a título de exemplo. E aí, então, fazendo essas alterações, que vocês vão observar na nossa interface atualizada, calma aí, é que agora eu ainda tenho esse daqui, só que se eu clicar no meu botão adicionar, eu altero os itens da minha interface e aí automaticamente ele já acrescentou esses itens na lista. No entanto, o que eu gostaria de implementar não é exatamente isso. Eu gostaria de acrescentar novos itens. No entanto, eu gostaria que esses itens eles fossem acrescentados aos itens que já estão definidos na minha interface. Então, nesse exemplo aqui, o que eu vou precisar ainda é que o setState ele pode receber uma função como parâmetro. E essa função ela vai ter como parâmetro o estado antigo da minha aplicação. E esse estado antigo da minha aplicação, ele vai poder ser utilizado na construção do novo estado. E basicamente o que eu vou fazer então é, essa minha função ela vai retornar um objeto com a chave itens. E esse objeto com a chave itens, a princípio, eu vou criar um novo item para ele. Só que adicionalmente eu também vou utilizar os itens anteriores definidos no meu estado anterior. Fazendo essa alteração, o que nós vamos observar agora é recarrega a interface. A princípio, quando eu clico, conforme eu vou clicando, eu vou acrescentando novos itens na nossa lista de to-do. Um detalhe inicialmente é que os nossos itens que estão sendo adicionados agora, eles são itens fixos, de valor fixo, né? Eu gostaria de tentar poder acrescentar qualquer tipo de item ali dentro da minha interface. Para implementar isso, o que nós vamos precisar vai ser utilizar um outro valor de estado. Só que esse outro valor de estado ele vai precisar ser definido para o nosso elemento input. Então, o nosso input ele vai precisar ter um valor definido como um estado da nossa aplicação. E nesse caso aqui eu vou chamar ele de novo. A ideia seria o nosso novo to-do, né? E para instanciar ele também eu vou precisar definir ele na inicialização do estado da nossa aplicação, que vai ser o novo, e eu vou definir ele como vazio. A princípio isso não alterou em nada a funcionalidade da nossa aplicação. Mas o que eu vou fazer adicionalmente a isso é que quando eu utilizo um state em um componente de interface do tipo input, às vezes outros componentes de interface também seriam afetados por isso, como select e entre outros, é que eu preciso também definir uma função que vai responder a um evento change. E essa função que vai responder a um evento change,
ela é uma função que basicamente ela vai ser responsável por atualizar o estado da nossa aplicação toda vez que houver uma alteração do código. Ela é uma alteração que normalmente ela é recorrente quando nós utilizamos essa estrutura de código, né, que eu tenho uma caixa de texto, por exemplo, e basicamente eu preciso fazer uma chamada, por exemplo, o pessoal normalmente utiliza uma chamada de handle change, por exemplo. E adicionalmente esse handle change ele também precisa do bind this. E normalmente para ele também é passado o evento da estrutura DOM para ele. A implementação comum desse método handle change funciona normalmente da seguinte forma: ela é uma função handle change que recebe um evento como parâmetro. E basicamente o que nós vamos precisar fazer vai ser fazer uma chamada do setState. Essa chamada do setState ela pode ser uma chamada fixa, dado que ela é uma alteração que vai acontecer de uma forma mais direcionada. E basicamente o que ela vai fazer, ela vai alterar o estado novo para o valor passado no evento target, na verdade para o valor do input, sendo que o valor do input é o evento.target.value. A partir do momento que eu tenho essa implementação, eu garanto que dentro do meu componente React eu vou ter o estado novo, o estado novo, né, que vai armazenar o valor que estiver dentro do nosso elemento input da estrutura do HTML. E basicamente a atualização que eu vou precisar fazer vai ser substituir esse novo item na verdade eu vou utilizar o state.novo. Com essa implementação agora, vamos visualizar a funcionalidade. Na verdade, ainda apareceu aqui, né, que o web is not defined na linha 24 do nosso to-do list. Então, a princípio, aqui, na verdade, não existe esse né? Eu acho que eu não preciso passar ele como parâmetro para a função bind. Vamos experimentar. Deixa eu visualizar a atualização da interface. Agora eu tenho os nossos estados definidos. Eu vou, por exemplo, tentar registrar uma nova to-do list, que vai ser abacaxi. Vocês podem observar que inicialmente eu preciso voltar e voltar a digitar as coisas aqui dentro. Eu poderia implementar uma outra funcionalidade, por exemplo, além de redefinir os itens, eu posso atualizar o novo para um valor vazio. Por exemplo, fazendo isso daí agora eu já volto para minha interface, registrar de novo o abacaxi, por exemplo, e aí vocês podem observar que ele já reinicia a aplicação. E eu vou literalmente acrescentando quantos elementos to-dos eu quiser nesse caso. Nesse exemplo eu até adicionei o 0 porque eu não fiz nenhuma proteção relacionada a isso. E esse daqui é um exemplo de implementação do uso de estados dentro do nosso componente React. Só para fechar, os estados eles são na verdade eles são atributos dentro do nosso componente React que eles podem ser alterados dinamicamente, como nós fizemos. Conforme eu clico num botão, eu consigo alterar o estado, eu consigo alterar quando eu mexo num determinado input, quando eu faço qualquer alteração da nossa interface. E ele é representado diretamente no nosso componente.